Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento do nosso Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já eu quero desejar os bem-vindos a todos os novos inscritos no canal. Que o Espírito Santo de Deus venha fluir na tua vida. Estamos chegando aí ao final de mais um ano. E muito obrigado, agradeço as pessoas que esteve conosco durante todo esse tempo aí, acompanhando os testemunhos, as mensagens. Obrigado pela tua participação em cada comentário. Que o nosso Pai venha te encher de conhecimento para a glória dele. Quero compartilhar com vocês uma experiência que tive há exatamente um ano. Hoje é dia 29 de dezembro de 2018. Em dezembro de 2017, eu tive uma experiência que foi um final de ano, do 31 para o dia 1º, diferente na minha vida. Eu estive separado do mundo. Geralmente, a passagem do final do ano, eu passei muitas vezes orando junto com o povo de Deus, mas no ano passado foi diferente, porque eu estive em casa, e humanamente falando, eu estive sozinho, em comunhão com o Pai, com o Senhor Jesus Cristo e com o Espírito Santo. E de momento eu fiquei triste, porque o mundo vai totalmente ao contrário, irmãos. As pessoas se reúnem para festejar o chamado Réveillon. E muitas pessoas se reúnem para beber, a bebedice, coisas que não agradam ao Criador. Pessoas se reúnem, mas não para orar, não para adorar a Deus. Uma vez que nós estamos alegres, nós temos que se reunir, conforme diz lá em Tiago: quem está alegre, cante louvores a Deus. Então, quando a gente se reunir, que a gente está alegre, a gente tem que cantar louvores para Deus, agradecer. Então eu vejo que a igreja primitiva, eles não tinham costume de comemorar o Réveillon, a passagem de ano, do dia 31 para o dia 1º, como muitos fazem na nossa época. E aí, quando eu estava ali, retirado, orando, quietinho, em silêncio, porque Deus fala no silêncio quando estamos em silêncio. Por isso que na palavra diz: aquieta-te tua alma. Então eu estava com a alma quieta na presença de Deus. E Deus abriu meus olhos para isso que eu estou compartilhando com você. Sobre essa questão do final do ano. Eu não sei se você sabe, mas Réveillon significa despertar. Despertar. Ou acordar. É uma palavra de origem francesa que significa despertar, acordar. Vamos começar aqui lendo a palavra de Deus em Efésios, capítulo 5 e o versículo 14, que diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aqui tem essa palavra desperta. Réveillon significa despertar, acordar.
Tem muitas pessoas que estão dormindo ainda a respeito dessa questão, dessa data, do dia 31 para o dia 1º de janeiro. E Deus me despertou para isso. Eu quero falar sobre essa homenagem ao Deus Jano ou Janus. Quem é? Esse é um Deus que os romanos cultuavam no passado. Janus era o Deus dos portões e portas. Ele era representado por uma figura com duas faces, olhando em direções opostas. Seu nome é o radical da palavra inglesa January, que significa janeiro. O mês que olha para os 2 anos, o que passou, e o novo ano que se inicia. Então esse Deus, ele tinha uma figura de duas faces, uma olhando para frente, outra olhando para trás. E ele era muito cultuado pelos romanos no passado. E nós, a nossa cultura no mundo inteiro é influenciada por essa cultura de Roma. E muitas pessoas não sabem disso. Jano foi um deus romano que deu origem ao nome do mês de janeiro. Então esse nome janeiro, ele está ligado a Janus. Então muitas pessoas, chega final do ano, irmãos, um vai aprendendo com o outro, os filhos vão aprendendo com os pais de uma maneira errada. E por isso que as pessoas têm o costume, chega no final do ano, elas falam Feliz Ano Novo. Irmãos, o homem não é feliz porque está entrando um ano novo. Eu não vou ser feliz porque está chegando o ano de 99. O homem é feliz, irmãos, por conhecer o Salvador, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. O homem é feliz quando ele faz aquilo que está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, que diz que bem-aventurado, irmãos, é aqueles que leem a palavra de Deus. Que bem-aventurado é aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado significa muito feliz. Quem lê, quem ouve as palavras que Jesus Cristo enviou por intermédio do seu servo, o apóstolo João, quem guarda as palavras, essas pessoas são felizes. Então, irmãos, essa passagem de ano, essa comemoração dessa festa do Réveillon, não acrescenta nada espiritualmente. Então os homens erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então muitas coisas entrou na nossa cultura devido à influência dos romanos. Júlio César, era um líder romano, e ele queria fazer uma homenagem ao deus Janus. E ele escolheu um dia, e um dia com um banquete. É o que acontece, irmãos. No final do ano os homens querem fazer banquete, querem fazer tantas coisas. E às vezes esquece de glorificar e de honrar
aquele que é digno de toda a nossa atenção. Então Deus me despertou para isso no ano passado, quando eu estive fazendo o que está escrito em Tiago, irmãos. Converta a vossa alegria em tristeza, converta o vosso gozo em pranto, lamentai, chorai. Tem muitas coisas que os homens se alegram, irmãos, que precisam se tornar em tristeza. A alegria se tornar em tristeza, o gozo em pranto. E Deus acordou, Deus me despertou. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. E quando o Pai abriu meus olhos, muita coisa que era alegria se tornou em tristeza para mim. Muita coisa que era gozo se tornou em pranto. Quando você se reunir, quando a igreja se reunir, que seja para celebrar o Criador, e que não tenhamos nenhum vínculo com festas pagãs como Natal, como Réveillon, festas pagãs que não glorificam o Criador, que não tem nada a ver com as Escrituras, que não tem nada a ver com a palavra. Irmãos, eu pedi uma palavra, só um minuto, irmãos. Ezequiel capítulo 44, versículo 23, eu estava procurando o versículo, porque eu tinha que falar com um pastor de uma igreja tradicional, e eu falei: Pai, me dá uma palavra para esse pastor. É uma igreja que não segue a sã doutrina. E Deus me deu essa palavra. Ezequiel capítulo 44, versículo 23 diz assim: E ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Então, irmãos, tanto Natal como Réveillon, a passagem de ano de 31 para o dia 1º são festas profanas, festas pagãs, não tem nada a ver com o Criador. Todos os dias pertencem ao Pai, irmãos. Tudo foi feito para a glória dele. Agora, muitas datas, homens profanos, homens ímpios, separaram datas para glorificar a deuses que não são Deus. E essa palavra o Pai me deu para dizer para um pastor: olha, pastor, você tem que ensinar para o povo o que é santo, o que é profano, o que é impuro e o que é puro. Por exemplo, futebol é profano, não tem nada a ver com aquilo que é sagrado, aquilo que agrada ao Criador, assim como também o Natal. O cristão tem que, irmãos, pesquisar, tem que saber discernir entre o impuro e o que é puro. Então, se nós, o povo de Deus, nós vamos se reunir, então que sejamos
santos, que venhamos celebrar o Criador e rejeitar, porque eles tinham por hábitos quebrar pratos, cultuando a Deus Janus na passagem do ano. Eu já fiz isso, mas eu não quebrei prato, eu quebrei garrafa de champanhe. As pessoas quebram garrafas nas ruas agora no final do ano. E muitas pessoas fazem inconsciente, não sabe da verdadeira história. Então o sacerdote, ele tinha que ensinar o povo a distinguir entre o que é santo e o que é profano. Tem coisas, irmãos, que não tem nada a ver com aquilo que é sagrado. Ou seja, é profano. Tem coisas nesse mundo que não tem nada a ver com aquilo que é santo, que vem do Criador, porque ele diz assim: sede santo porque eu sou santo. Então os homens estão querendo reescrever a história, irmãos, colocando coisas novas que o Criador nunca ensinou. Então compartilho isso com você para acrescentar. Amém? Tem até um celular Janus One, que ele fica ligado por 90 dias, uma bateria especial. Os homens, eles fazem homenagem. Muitas cidades, elas têm portais homenageando ao Deus Janus, que é a entrada da cidade e a saída da cidade. É isso que é comemorado no final do ano, a entrada do ano e a saída do ano velho, e a entrada do ano novo. E muitas pessoas celebram inconsciente, até pessoas cristãs, por não saber dessas coisas, por não saber a origem dessas coisas. Então, janeiro é em honra a Janus. O primeiro mês, que na realidade, no calendário original, janeiro não é o primeiro mês. Então Deus abriu os olhos para isso, e que você esteja atento a tudo para não ser enganado também. Que nós venhamos entender, irmãos, que nós somos peregrinos. Neste mundo nós somos peregrinos. É que o apóstolo Pedro falou, o último versículo para mim terminar, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2 e o versículo 11, diz assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Amém? Nós somos peregrinos nesse mundo. Estamos só de passagem. As festas, irmãos, que o Pai tem preparado para alegrar o seu povo, não está nesse mundo, não. A maior festa vai ser quando a noiva se encontrar com o noivo nas bodas do Cordeiro, no casamento, a festa comemorando a vitória da igreja através daquele que nos amou, que foi o Criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho para morrer e para nos resgatar da maldição da lei, nos resgatar do pecado, pelo sangue do Cordeiro, do Deus vivo. Então nós não podemos perder o foco daquilo que Deus tem preparado para nós, que não é as coisas desse mundo. Não ameis o mundo, nem como o mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
quando nós nos reunirmos, devemos se lembrar dessas coisas, saber dessas coisas, dos propósitos, dos nomes, do significado, o porquê, saber o que é santo, o que é profano. E os homens de Deus, os sacerdotes, nós que somos o sacerdócio real, você, irmão, eu, nós, a igreja, devemos ensinar ao mundo o que é correto. Amém? A verdadeira sabedoria do alto. Que o Senhor nos encha do conhecimento da vontade dEle, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possamos andar dignamente diante dEle, agradando Ele em tudo, frutificando em toda boa obra, para a glória do Pai. Amém? Que neste final de ano e o começo desse outro ano que está entrando, o Senhor nos livre de todo engano, de toda cilada, de todo mal. Que Ele guarde você, tua família, nossas vidas, porque o sangue de Jesus tem poder. Que o Senhor libere anjos, anjos poderosos agora, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a igreja, sobre os obreiros, e que todos sejam livres do mal, do maligno, da ação dos demônios, da ação do diabo. Estejamos protegidos debaixo das asas do Todo-Poderoso, escondidos no esconderijo do Altíssimo, para a glória de Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com a amada igreja. Amém. Shalom.